O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Muito boa tarde, galera. Estamos aqui hoje com mais um podcast da casa e a nossa convidada é a Fabiana Correia. Fabiana, muito boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite, né, para participar do nosso podcast. Estou aqui com meu amigo Vitor Hugo. Boa tarde, pessoal. E hoje vamos falar nada mais, nada menos do que livros, Euclides da Cunha, histórias. E aí, como é que você tá? Conta pra gente, a galera de casa que você vê. Bom, obrigada pelo convite de novo aqui na casa. É sempre um prazer vir à casa, a convite. E trago um pouquinho do Euclides para casa dele, né? Vamos colocar o Euclides para falar aí um pouquinho. Me coloco só como intermediária nessa fala, nessa conversa, né? Vamos dar voz ao Euclides. E aí eu queria saber um pouquinho sobre a sua vida pessoal, profissional. Como que você pensou, né? Eu vou escrever para criança. Conta pra gente como foi a sua trajetória aí, o seu encontro com a escrita. Então, olha só, a questão do meu encontro com a escrita é assim, um encontro desde sempre, né? Eu sou uma leitora, digo até que eu sou uma leitora compulsiva, e eu sempre flertei muito, não apenas com o universo do livro, né, e tal, mas com a própria escrita. Então, eu sempre quis, traduzindo, eu sempre quis escrever, né? E sempre escrevi, mas não publicava. E aí, eu brinco até que o Euclides me apadrinhou um pouco, né, nessa questão de publicar, porque o meu primeiro livro publicado foi uma biografia infantil, uma biografia para crianças, né, sobre Euclides da Cunha, uma biografia do Euclides da Cunha para crianças. Num primeiro momento, esse livro foi feita uma publicação assim, independente, né, que não tem nem ISBN, o primeiro livro, que é esse aqui que você tem. Depois que esse livro foi apresentado, uma editora de Niterói, que chama Nit Press, me convidou para publicar o livro sobre Euclides da Cunha com eles. Então eu dei uma mexida no livro, né, enxertei mais algumas coisas e mantive os desenhos que já havia nesse livro, incluí outros, e trabalhei com esse livro durante muito tempo, e a experiência foi tão gratificante que eu acabei desencantando para publicar outros livros, outras histórias. Então, por isso que eu falo que o Euclides me apadrinhou nesse meio tempo. Então, esse livro aqui que você tem, ele é de 2009. Esse aqui, que eu trouxe para você ver, é de 2019. 10 então, anos. Tem uma estradinha de 10 anos aí entre um e o outro, né? Então, entre um e o outro, eu publiquei outros livros que não têm absolutamente nada a ver com Euclides da Cunha, né? Publiquei livros infantos juvenis, História de um Campo Casinho, Sonho de Canoa, Quero Minha Água de Volta, que é um livro paradidático. Publiquei um livro de contos, contos desatados, e aí acho que foi só esses antes dele, acho que foi, porque teve não foi uma sequência imediata, né? Esse foi publicado, esse aqui em 2009, o crescidinho dele para editora em 2010, e aí depois eu tive um Campo Casinho, acho que foi 2010 ou 2011, depois eu dei um salto para 2015, 2016, que aí eu voltei a publicar com mais regularidade.
E aí agora também estou trabalhando um livro novo, voltando para Euclides da Cunha, mas com uma proposta diferente. Esse aqui, Era Uma Vez Euclides, para jovens leitores. Eu imaginei o seguinte: as crianças que já tinham lido Era Uma Vez Euclides tinham crescido, né? E já podiam ter outro contato com Euclides da Cunha, o contato com Euclides da Cunha através dos seus textos. Então, a proposta desse Era Uma Vez Euclides para jovens leitores, além do aprofundamento na biografia, né, com alguns detalhes mais bem explorados, eu trago para cada capítulo um trecho, né, uma citação de Euclides, pelo menos. Todo início de capítulo tem uma citação do Euclides, e também em alguns capítulos, no meio do capítulo, pode ser que apareça uma citação ou outra, sempre indicando que é um texto do Euclides, né? Que acho que o meu principal trabalho como professora, o tempo todo que eu tive em sala de aula, que eu levei os textos de Euclides da Cunha para a sala de aula, é apresentar o Euclides como uma possibilidade de leitura. Sim. Né? E que os alunos se apropriassem dessa leitura. Você falou sobre mostrar para os alunos, né, a importância da leitura, mostrar a história de Euclides da Cunha para os alunos. Você consegue ter essa diferença das crianças que você tinha contato lá em 2009 para 2019, com o uso da tecnologia, da internet? Você sente que você precisa fazer uma pegada mais digital, ou mais você prefere o livro físico? Olha, essa é uma questão assim complicada, né? Ainda mais que a gente teve uma pandemia e no meio que a gente teve que ser digital, né? Para poder sobreviver, a gente teve que ser digital. Eu transito nesses dois mundos, né? Vocês me viram enquanto estava esperando aqui, eu estava lendo no meu Kindle, que é mais fácil do que eu carregar um livro grosso para cima e para baixo. Mas eu gosto do livro físico, eu gosto do livro do papel, né? Mas, né, se a gente for pensar na árvore que é cortada, né, no peso que você carrega, então eu acho que o melhor é a gente aproveitar o que tem de bom nos dois mundos, né, e buscar esse equilíbrio. Em termos de aluno, né, de leitor, de jovem leitor, eu vejo que tem muita criança e muito jovem que lê livro de papel, né? Ele precisa ser apresentado a isso. É fácil, às vezes, a gente ter o discurso, que as crianças não leem, que as crianças estão só na telinha. Isso é de fato, a gente sabe disso, né? Mas, quando você chega com um livro de papel e você apresenta um livro de papel, as crianças também gostam, né? Os jovens também gostam. Então, eu acho que a gente tem que criar essas pontes, né? Tem um momento da tela, tem um momento sem tela. Né? Tem a possibilidade da leitura digital, mas também tem a leitura analógica, né? A mão, ao invés de ser a mão na terra, é a mão no livro. E a gente ir buscando esse equilíbrio, né? Essas duas coisas. Agora, é lógico que as crianças desse livro são diferentes desse livro, né? Não tenha dúvida, tem uma década de diferença, né? Aí a gente tem que buscar outras referências, né? E para poder aproximar da geração que está lendo, né? Naquele momento. Então são outras referências envolvidas. De repente, alguma referência que eu dava para esse livro, aqui já tem que ser outro, porque A gente estava até falando nos bastidores antes de começar o nosso podcast que o dever do escritor é surreal, porque você tem que fazer uma pesquisa, né? Igual agora entrou o uso da tecnologia, a gente passou pela pandemia, então foi tudo digital, tudo muito remoto. Então, além de escritora, você tem que ser professora, você tem que ser atriz, né? Porque você tem que estar lá, roteirista, atriz, pensar na paisagem que vai retratar o livro, estudar. Você também é estudante, então você tem que... Esse aqui você falou que é antes de Euclides, né? Esse daqui... Não, na verdade, assim, o Euclides, eu quis trazer o universo que existia em Cantagalo antes do Euclides da Cunha nascer, né? Então, assim, a história é do Euclides, mas como era Cantagalo antes do Euclides? Então, assim, a gente... Para tudo tem que pesquisar, né? Assim, eu não vou escrever e aleatoriamente, eu li, vou falar sobre isso. Não, a gente tem que pesquisar, né? Tem que ter
tem que ter embasamento para aquilo que você vai contar, né? Você falou dos bastidores, né? Eu não sou biógrafa do Euclides da Cunha, mas eu estudo a biografia dele, além dos textos que eu leio. Então, eu bebo na fonte dos biógrafos e eu faço a ponte entre os biógrafos que escrevem para os adultos, né, para os alunos não, né, os leitores mais jovens, que às vezes vão ter um pouco mais de dificuldade de ler uma biografia muito extensa, muito densa, muito rica de detalhes, né? Então, a minha escrita biográfica do Euclides da Cunha, ela é toda apoiada em pesquisas, né, dos biógrafos do Euclides da Cunha. E quando eu vou contextualizar o Euclides da Cunha em Cantagalo, eu tenho que entrar no campo da pesquisa histórica sobre Cantagalo, né? Então, assim, tudo tem que ser baseado em estudo mesmo. Tá vendo, galera? Não é só chegar, sentar e escrever o livro, não. É todo um estudo. Tem um caminho, né? Sim. Bom, Fabiana, a gente tá falando do seu livro, que por sinal a gente leu bastante, né, Antônio? Sempre quando vinha às escolas aqui, a gente levava as crianças para o auditório e lia o seu livro, que era, assim, foi uma ideia brilhante que o Vinícius teve, né, porque antes deles ver o acervo, né, ver o que tinha ali, o seu livro já tava falando tudo, praticamente, que tinha na casa. Então, assim, ele já chegava lá tendo uma noção de tudo, sem a gente ter que dar aquela explicação, aquela volta inteira. Então, foi muito importante também. E as crianças amavam esse livro, até o jeito que o Stael lia também. E a gente sabe que o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, né, ele tem uma escrita muito densa, muito pesada, aquelas palavras difíceis que você sabe muito bem. Então, e como é que você fez para transformar essa escrita densa, pesada, para leitores jovens, para crianças, adolescentes? De onde partiu essa ideia, essa inspiração? Então, olha só, a leitura dos Sertões, realmente isso tudo que você falou, né? É uma escrita muito elaborada, né, dentro de uma norma culta, lógico, né? E é desafiador, mas é um desafio possível de ser vencido, e quando você vence esse desafio, te abre um mundo diferente, né? Então, a minha recomendação insista na leitura dos Sertões. Tem gente que fala assim, não começa a ler pela terra, né? Porque é a terra, o homem, a luta. Não começa a ler pela terra, que é mais difícil, começa pela luta, que é mais dinâmico. Eu gosto de começar pela terra, eu gosto de fazer o caminho que Euclides fez por conta do contexto, né? E eu tenho um apreço particular por essa parte de a terra, porque é o que conversa mais com a minha formação, né, da biologia e tal, enfim. Mas como é que eu consegui trazer isso? É uma felicidade em termos de professora, né, uma realização como professora. Como é que eu pude aproximar Euclides da Cunha dos meus alunos? E assim, eu tenho alunos que se envolveram no universo euclidiano, são euclidianistas, e eu sei que alguns deles a leitura começou na sala de aula. Então eu sempre que possível, eu levava para a sala de aula algum texto escrito por Euclides da Cunha. Textos que tivessem relação com as minhas aulas, com as aulas de biologia, né? Então, por exemplo, no 9º ano, eu trabalhava a Guerra da Caatinga. Então eu tinha, que é um trecho da luta, né? Tá no pedaço do Sertões da Luta. Então eu levava esse trecho, né, que tem começo, meio e fim, e levava para os alunos, a gente lia, e dali a gente ia extraindo os elementos biológicos daquele texto, né? A caatinga, as características da caatinga, os animais, as plantas. Então era um meio para chegar a um fim ali de conteúdo. Outra coisa que eu fazia também era trabalhar os textos jornalísticos do Euclides, porque aí a linguagem é diferente, é mais acessível. Mesmo ele usando palavras e construções próprias àquela época, que é diferente do jornalismo de hoje, né? Mas é mais fácil para a gente entender, porque é uma coisa imediata, né? Uma escrita mais imediata, é uma comunicação mais imediata. Direta. Mais direta. Então também tinha esse recurso que eu usei muito
né, de usar os textos jornalísticos, um texto que eu usei então assim de forma insistente, porque eu fazia uma Fazedores Desertos, o nome do texto, porque eu fazia uma analogia, né, e uma conversa com as questões ambientais daquele momento. E aí é o que você falou antes, da diferença de uma geração para outra, né? O tempo todo que eu trabalhei com esse texto em sala de aula, das primeiras para as últimas vezes, os parâmetros, as referências que eu usava sobre questões ambientais foram se modificando, né? Porque as questões ambientais que se colocavam de forma mais imediata eram diferentes, foram ficando mais intensas, mais urgentes, mais necessárias, mas foram se modificando. Então eu acho que a grande questão aí que você colocou, né, que só para poder fechar, é assim, dá para aproximar o Euclides dos alunos. Eu não vou falar que é impossível, que tudo é possível quando você quer, mas é muito difícil que você pegue o livro Os Sertões e que um aluno do ensino médio vai dar conta de ler Os Sertões todos para, né, fazer um trabalho de um bimestre, um trimestre. Não vai dar, né? Então é melhor a gente ler alguns trechos, né, e apresentar fragmentos de textos para os alunos, para que eles comecem a se apropriar dessa linguagem do Euclides, do universo euclidiano, e aí quando eles estiverem numa situação de leitores mais maduros, aí eles vão fazer a leitura do Euclides, né? Ou dos Sertões, ou de, enfim, Contrastes e Confrontos, ou o texto que for. E você tem alguma frase de Euclides da Cunha que você é mais apegada, que você gosta? Tem muitas. Tem um monte, né? Tem um monte, mas tem uma. Deixa eu ver se ela tá nesse, né, aqui. No próximo ela é o veio principal, mas ela tem que estar aqui também. Que é uma frase do trecho da luta, né, da Guerra da Caatinga. Porque nesse trecho Euclides conta como a Caatinga lutou ao lado do sertanejo, né? Então, assim, é uma relação direta Isso é muito lindo, né? Da natureza com um homem ali, né? Deixa eu ver. Eu acho que não vai estar aqui. Mas é o trechinho final. Se ela não estiver aqui, eu leio outra. Eu vou ler outra e falo sobre essa frase em particular. Vamos lá. Vou pegar um trechinho. Da Guerra da Caatinga. As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta, armam-se para o combate, agridem, trançam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu. E o jagunço faz-se guerrilheiro tugue, inatingível. As caatingas não o escondem, apenas amparam-no. Então, acho que esse para mim é o cerne de tudo, né? Essa integração do homem com a natureza. E aí, mais à frente, ele fala da relação do sertanejo com as árvores, e ele fala que eles cresceram juntos, irmanados, nas mesmas questões, né? Então, eu acho essa ideia perfeita, né? Eu acho muito interessante aqui, ele tem até aqui no acervo, na plaquinha da civilização. Estamos condenados. Me apego muito a essa frase também. Ou progredimos ou desaparecemos. Né? E assim, se aplica a tudo, a todo tempo. A gente tem que ter um cuidado, que a gente precisa fazer uma leitura do Euclides crítica, porque o Euclides é de uma outra época, né? Sim. Então,
as questões étnicas, algumas questões sociais que se colocavam naquela época são diferentes das de hoje. Então a gente tem que estar sempre muito focado nessa leitura crítica, mas eu vejo sempre assim nas leituras que eu faço, e cada vez que eu leio eu enxergo um Euclides diferente, que estava ali, né? Não é que ele ficou diferente, ele estava ali, eu que não tinha percebido, né? Então, vai muito mais pela mudança no leitor do que no que ele escreveu. Mas a gente precisa ter essa criticidade, né? Assim, de não tornar a palavra lei, né? Enfim, mas é isso mesmo, ele tem... Eu queria ressaltar ainda, usando uma palavra do Euclides, é o seguinte, voltando para essas questões ambientais, né, que o Euclides sempre escreveu. O primeiro texto publicado por Euclides da Cunha, que se admite que tenha sido seu primeiro texto publicado, foi um texto que ele escreveu, uma crônica de viagem, que ele escreveu para o jornalzinho da escola. O jornal chamava O Democrata. E ele tinha lá seus 17 anos, mais ou menos. E aí ele escreveu uma crônica falando da sua viagem de bonde, de casa ao colégio, e como a natureza estava sendo transformada, a natureza do Rio de Janeiro, na época ele morava no Rio de Janeiro, como essa natureza estava sendo transformada. E tem uma frasezinha aqui para colocar, ó. Me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sarjeta dominar a flor. Então é um conceito de ecologia urbana, né? Isso no século XIX, e que a gente só vai trabalhar concretamente essa ecologia urbana, que é o tema dos debates mais acalorados, mediados pelo André Trigueiro, né? Mas a gente só vai voltar a se debruçar sobre a ecologia urbana na segunda metade do século XX. Então Euclides, com quase 100 anos antes, já estava atento para essas relações entre cidade, né, entre urbanicidade e a natureza. Então ele exatamente, ou ele era à frente ou a gente é muito atrasado, ou uma coisa ou outra, entendeu? Ou a gente está atrasado ou ele era à frente, ou as duas coisas. E a gente vê muitas coisas que Euclides escreveu e fala, né, que exatamente, até por isso que a gente tem esse pensamento, ele está à frente do seu tempo, que estão acontecendo hoje. Por exemplo, essa frase, estamos condenados à civilização ou progredimos ou desapareceremos. A gente vê hoje como é que as coisas estão andando. Por exemplo, hoje, se você não sabe mexer no computador, por exemplo, não sabe mexer no Instagram, fica mais difícil, assim, de você conseguir um emprego numa loja, num local, porque usa isso, né? Então, ou seja, ou você acompanha ou você vai ficar para trás. Você vai sendo engolido, né? É verdade. E você, além de bióloga, é professora, é artesã, é escritora. Como que essas áreas como que essas áreas se conectam entre si na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Vou usar uma frase do Euclides para falar. Uma frase do discurso dele de posse na Academia Brasileira de Letras. Escritor por acidente. Eu habituei-me a andar terra a terra. É mais ou menos isso, né? Quem sou eu me comparar a Euclides? Não é isso não, gente, mas é assim. Eu sou escritora também, né? Mas eu tenho outras atividades. Eu hoje me dedico muito à escrita. A minha principal atividade é escrever, né? E trabalhar o universo do livro. Mas a minha graduação é em ciências biológicas, então eu fui professora de ciências, professora de biologia, e a gente nunca deixa de ser professor, né? Fica sendo professor a vida toda, não adianta, o professor não sai de... A gente sai dentro da escola, mas a escola não sai de dentro da gente, então não tem jeito. Mas nesse tempo que eu escolhi viver fora da escola, e aí abriu um tempo enorme, porque a escola consumia muito tempo, então abriu um tempo enorme. Aí é o tempo que eu uso para escrever e também para desenvolver as artesanias. Eu tenho uma coisa de dedo nervoso, o dedo tem que estar fazendo alguma coisa, entendeu? Ele tem que estar escrevendo, tem que estar digitando, tem que estar bordando, tem que estar desenhando, tem que estar pintando, mas a mão tem que estar ativa. Para o cérebro funcionar, a minha mão tem que estar ativa. Ela não pode ficar parada, né? Então, aí eu vou dando conta, né, dessas coisas. Em determinados momentos, a artesania é uma atividade
que fica em primeiro plano, a escrita em segundo. Aí depois a escrita vem para o primeiro plano, a artesania fica em segundo. Eu tenho que me equilibrar aí na divisão desse tempo, né? Às vezes dá tudo certo, às vezes dá uma bagunça na minha cabeça, mas eu sobrevivo. E assim, qual foi o seu maior desafio ao longo dessa trajetória da escrita, como professora também, né, de biologia, como artesã? Qual foi o seu maior desafio com relação a essas áreas? Ó, considerando essas ações todas, essas atividades todas, o meu maior desafio é achar o equilíbrio nisso aí, né? Dar conta de fazer aquilo que eu gosto, capitalizar, né? Porque a gente tem que pagar conta, tem que comer, tem que comer, então, enfim. Então tem que ter... a gente faz atividades por prazer, mas esse prazer de alguma forma tem que render alguma coisa, até para você manter a atividade, senão não tem como você manter, né? Então é mais ou menos assim, vende um livro para poder fazer outro, né? Ou vende um artesanato para poder ir em algum evento literário, né? Vai em algum evento literário, vende um livro para depois fazer alguma coisa, comprar alguma coisa para fazer de artesanato e vai por aí. Então eu não saberia te dizer exatamente qual foi o grande desafio, né? Eu acho que são a luta se faz aos pouquinhos, né? São pequenos desafios que você vai vencendo ao longo do processo. Mas talvez, se eu for olhar assim, numa escala macro, o principal desafio é o equilíbrio. É dar conta de tudo, né? E com relação aos seus livros, eles estão disponíveis em alguma plataforma para compra? Então, eu faço a venda dos livros, né? Então, assim, quem tiver interessado, entra em contato comigo e aí a gente combina. Eu deixo alguns exemplares dos que não estão esgotados, né? Esse aqui está esgotado. Então, os exemplares... Na verdade, ele está esgotado, mas aí eu conseguia, assim, recuperar um que estava numa papelaria, livraria que eu tinha deixado em Friburgo, e tinha uma escola, né, o Alberto Tomás, Alberto Augusto Tomás, lá do Cantel, uma escola queria o livro e eu consegui recuperar esses 2 livros que estavam em Friburgo, né, disponibilizei para eles. Mas eu tenho uma papelaria em Cordeiro, né, que vende meus livros. Em Friburgo eu deixo em algumas papelarias, mas o mais fácil é entrar em contato comigo, porque eu indico o nome, né? Tá na papelaria tal, tá na papelaria tal, pra gente não ficar fazendo marketing aqui assim também. Não que... Mas se puder, eu faço. Pode sim, então eu vou fazer. A gente quer saber. Então, em Cordeiro, os livros estão na Óptimo Papelaria. É fácil de achar ali na praça, né? Então, não só meus, mas outros autores cordeirenses têm livro lá também. E suas redes sociais, a galera que quer te acompanhar, qual Fabiana _Correia, é um Instagram, né? É umas atividades mais fáceis. Vamos seguir lá. Vamos lá seguir, gente. Vamos, né, dar uma ajudinha aí para levantar. Dar aquele upgrade. E agora, só pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, que você vai publicar amanhã, né? Isso. Amanhã é Dia Nacional do Livro Infantil. Sim. Eu não tô sabendo. Então, amanhã é Dia Nacional do Livro Infantil. E aí, para marcar essa data, né, a gente que é escritor de literatura infanto-juvenil fica pensando em alguma coisa para fazer, enfim, alguma atividade. Dia 18, Sexta-feira Santa, não é dia da gente fazer lançamento de livro, né? É dia de reflexão, de oração, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu não queria deixar essa data em branco passar. E aí, como eu já tinha esse projeto desse livro, que o nome dele é Um Jardim Emplumado. É um livro infantil mesmo, assim, para educação infantil, para as séries iniciais, 1º e 2º ano. É uma história que é como se fosse um poema infantil, que já usei para contar essa história em algumas escolas, e eu acabei fazendo ilustração para usar na contação de história. E aí resolvi juntar isso tudo num formato de um e-book e gratuito, né? Então, assim, é um e-book gratuito, dá para o professor baixar e contar a história para o aluno, né? Então,
Eu prefiro o livro físico, mas é uma opção gratuita, vai estar disponível para professores, né, para crianças, para os pais e tal. Não é para a criança ficar ligada na tela, né, mas dá para botar na televisão, dá para botar no tablet, no computador ou no celular. Então acompanhe lá no meu Instagram, que amanhã eu vou liberar o link de acesso, pode baixar e ficar com o livro lá, para um livro infantil. Mais um. E no segundo semestre vem um livro novo que dialoga com Euclides da Cunha, mas mais especificamente com os sertões. Aí vocês vão ter que aguardar as novidades. Tá. Tem pra dar um spoiler pra gente? Vamos passear pela Caatinga, serve esse spoiler? Muito obrigado, Fabiana, pela sua participação aqui no nosso podcast. Galera, sigam lá, acompanhem. A gente tá aí super animado com os próximos capítulos, né, que vem aí, sobre Euclides da Cunha, sobre o livro que vai ser lançado amanhã, que é o dia que a gente vai comemorar, celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. E é isso, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Volte sempre quando você for lançar os próximos livros. Já Por tá favor, combinado. Já tá tudo combinado. Inclusive, antes de encerrar, já que já encerrou, estamos com falta da roda de leitura que a Fabiana fazia aqui na casa, que eu, né, a gente Vamos Ó, pensar tem nisso. várias Sim. atividades aí que eu tava gostando de ver aquelas palavras difíceis, a gente aprendendo mais. Vamos lá, tá na hora, né? Tá na hora. Tudo, presta atenção. É isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Até semana que vem. Pessoal, Até, tchau, gente. né? Obrigada.